Vera Kraus na janela da Paulista. Vera, hoje em dia, as mães trabalham, fazem 500 coisas. Começa que já tem filho tarde, né? Porque espera primeiro fazer os cursos todos, subir na vida para ter o filho, comprar um apartamento, enfim. Aí, depois, tem que deixar o filho na mão de terceiros, porque a mulher sai, vai trabalhar. Bom, e aí? Hoje ela tem que delegar a alguém. E eu diria que nem sempre as mães, as mulheres, elas têm a consciência efetiva do que significa entregar os seus filhos para um cuidado que em média hoje, se você for ver, as babás, de certa forma, são contratadas em média bebês recém-nascidos. E as creches, as escolas de educação infantil de uma forma geral, também recebem os bebês e as crianças a partir de 4, 5 meses, exatamente por um período de 12 horas. Então você há de convir que esta pessoa que recebe, que acolhe, que permanece prestando cuidado, assistência integral a esta criança, é alguém de muita importância. Muita importância porque nós estamos falando de um período de vida do ser humano onde ele está, de fato, se constituindo. Os 4 primeiros anos de vida é período de formação, não só do corpo, que se desenvolve, então é todo um biológico, crescendo, se desenvolvendo de uma forma que em nenhuma outra fase da vida a gente tem a dimensão, e ao mesmo tempo a organização de toda uma estrutura psicológica. Então essa pessoa que de certa forma vai fazer função materna, porque vai substituir a mãe, ela é um elemento muito importante e que teria que ter um preparo para isso. Precisaria ter a compreensão disso. E que eu vejo que, de certa forma, nem as mães têm, nem mesmo muitas vezes as creches e as escolas têm. Que dirá as babás, então. Que dirá as babás. Porque não tem noção daquilo que de fato elas fazem. Eu vou dizer, estamos construindo alicerces de seres humanos. O bebê, no primeiro ano de vida, a transformação, porque na verdade ele nasce ainda com uma imaturidade neurológica significativa, que o primeiro ano de vida é que vai haver todo um amadurecimento. Vai estabelecer as conexões cerebrais. Todas. Então, o primeiro ano de vida, o quanto esse bebê vai receber de estimulação, por exemplo. O estímulo que é importante. Fundamental. Então, por exemplo, né, você tem que ter aquele que cuida consciente disso, de que o estímulo em todos os níveis sensoriais desse bebê, porque é o primeiro ano de vida, se isso não acontece no primeiro ano de vida, você vai ter um empobrecimento de funções, com certeza. Cerebrais. Então não é só psicológico. Não é só psicológico. É físico atuando sobre o psicológico. Começa com uma base biológica. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, se eu deixar o meu neném lá numa caminha, quietinho, não mexer com ele, não falar, não fizer nada, ele vai... É uma perda significativa. Tá. E, na verdade, você tem que pensar que muitas vezes, para quem cuida, se não tiver essa consciência, é mais fácil o bebê ficar quietinho, dormindo lá, tá tranquilinho, tá ótimo. Agora, isto caminha por toda a estimulação que vai formar a estrutura psicológica, porque o cognitivo tem uma base biológica, mas tem toda a influência do ambiente e vai se formando este ser, que vai tomar consciência de si mesmo em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Então é um processo, eu digo, esses 4 primeiros anos de vida, eu diria assim, vamos dizer que você tivesse uma argila molinha, maleável, você modela, você molda, você deixa as suas marcas. São os 4 primeiros anos de vida, você modela, você faz. Agora, vai chegar lá uns 5, 6 anos, é como se essa argila tivesse já tomando uma forma e enrijece. Né? Então, é aqui que, de certa forma, se cuida, se faz,
se molda se mesmo. molda mesmo. Porque o que você perdeu, então, até esta argila começar a endurecer, não tem volta. Muito dificilmente. Você aí vai entrar na esfera dos tratamentos. Mas você, vamos dizer assim, você já produziu algo que não ficou da melhor forma, da forma mais adequada. E você vai consertar de alguma maneira. Vai consertar de alguma maneira, mas vamos dizer assim, essa primeira etapa, ela é exatamente, eu diria, maravilhosa, porque ela permite a construção. Ela tem essa elasticidade, essa flexibilidade. Agora, é claro que quem cuida para além da mãe tem que saber disso. Tem que se responsabilizar por isso. Porque não adianta você imaginar, né, que uma criança que ficou 12 horas de segunda a sexta no berçário ou que está sendo cuidada por uma babá na sua residência e que essa pessoa não tem essa consciência do que ela faz, qual é o resultado ali na frente, né? Então não é simplesmente um cuidar, não é uma fazedora, como se muitas vezes eu diria que se olha, é a pessoa que vai lá, dá banho, troca a fralda, mamadeira, faz coisas, tá bom. É essa a ideia que se tem mesmo. É quem faz. Tá fazendo, tá, e o bebê tá cuidando tá e pronto. E aí quando eu chego do trabalho de noite, sou eu que vou conviver com o bebê e eu que vou fazer. Até porque a mãe nem sempre quer olhar que de fato aquela outra pessoa tem um valor importante para aquela criança em termos de vínculo. É difícil para a mãe que trabalha fora, por exemplo, o dia inteiro, compartilhar esse vínculo amoroso. A criança vai amar a babá, vai amar as tias da escolinha. E isso muitas vezes é difícil. Então é melhor que eu enxergue ela como simplesmente aquela que está fazendo coisas. Que troca a fralda, dá mamadeira, tá tudo bem. Simplesmente. Mas na verdade vai para além disso. Agora, eu sempre me lembro da Elizabeth Badinter, que naquele livro O Mito do Amor Materno, falava das mães de outros séculos passados, né, que não davam a menor pelota para os filhos, largava todos os filhos na mão das amas de leite, enfim, as mulheres de classe alta, as aristocratas. Então, será que precisa ser a mãe? Não. Por isso que hoje a gente fala em função materna. Ah, tá. E vamos dizer assim, de certa maneira, quando você fala a mãe, porque de certa maneira você tem uma questão biológica, um vínculo natural que se estabeleceu durante a gestação e que certamente é a pessoa que, vamos dizer assim, normalmente é quem vai ocupar a função materna, a mãe biológica, mas não sendo, quando você fala, não, mas tinha uma ama de leite lá na história, né? Tinha, e esta certamente era aquela que ocupava o lugar. Mesmo, e que criava vínculo, e que tudo bem. Então, na verdade, hoje, muitas vezes, você tem, e percebe nitidamente que a criança tem para com a babá ou tem os seus vínculos nas escolas, nas creches, com algumas profissionais, da maior intensidade, né, da maior profundidade, que também muitas vezes a mãe não percebe. E aí, de repente, tira da escola por qualquer motivo e a criança tem um sofrimento emocional porque perdeu a função materna dela. Agora, me fala uma coisa, essa criança pequenininha, que vai para a escolinha, né, como a gente chama, ela não é mais feliz ou mais realizada, se é que eu posso dizer assim, do que a que fica sozinha em casa com uma babá cuidadora? Não é melhor uma criança estar se socializando ou é muito cedo? Como é que você vê essa questão da socialização da criança num ambiente onde tem várias crianças, onde ela vai aprender a conviver? Tá certo isso? É essa a idade? É esse o momento? Veja, Isabel, eu diria que assim, algumas coisas a própria natureza vai mostrando e sinalizando. Existe algo que chama-se o grau de dependência, né?
o bebê ele é muito dependente. E, na verdade, ele faz um vínculo inicial dual. Então, é a mãe ou aquela que faz a função e ele vai ser suprido, basicamente, nesse vínculo e daqueles que estão ao redor, que a vovó, a titia, enfim, é suficiente esse nível de vínculos e de estímulos. Mas conforme ele vai crescendo e ele vai ganhando o mundo, inclusive o chão, porque ele vai engatinhar, porque ele vai andar, porque ele vai... Enfim, ele vai havendo uma necessidade maior de estímulos. Ele vai em busca desses estímulos. Então eu diria que é o momento da socialização. Algumas mães, mais por necessidade própria, certamente já estão matriculando o bebê 4, como eu falei, tem mãe empresária, profissional liberal, às vezes com 2 meses e meio, 3 meses, o bebê está entrando na creche. Acabou a licença maternidade, vira... Com certeza, então mas aí é muito mais focado, vamos dizer, na mãe e naquilo que é a necessidade dela de trabalho do que no bebê. Mas o bebê em si mesmo, eu diria, a partir de 1 ano, que ele vai para o mundo, ele começa a andar. Né? A marcha firme já está dizendo isso, né? Ele está caminhando, podendo ir com os pezinhos dele, e aí o ambiente da creche, o ambiente da escola, certamente possibilita um estímulo maior. Né? Ele amplia, ele socializa, ele tem não uma única cuidadora, ele tem várias. Né? Então há uma ampliação que hoje cada vez mais você também vê que quanto maior o estímulo, né, para o bebê, o neurológico vai acompanhando. Né? Esse é um processo. Então chegou nesse 1 ano e meio, está saindo da fralda e o bebê paulatinamente vai ficando independente. Né? Então por isso que eu digo, é um processo que tem base fisiológica, mas a nível psicológico ele está se construindo, ele está se constituindo como sujeito. Né? E aí, sem dúvida nenhuma, não tem como a gente não perceber que hoje as crianças estão mais ativas, e elas, principalmente as que estão em creche, em escolinhas, porque elas têm um mundo maior, elas se relacionam de uma forma muito mais ampla e recebem estímulos muitas vezes muito melhor elaborados. Até pelos seus próprios tablets, né? Sim. O que você vê no restaurante de criancinha pequenininha brincando com a galinha já é uma nova geração, né? Que já é uma nova geração. Esse momento, exatamente, que os eletrônicos vão entrando no psicopedagógico. E que isso me parece bom, não? Sim, porque, na verdade, está na linha do estímulo, que tem a base, vamos dizer, biológica, neurológica, mas tem a sua correspondência na psique e na formação, no preparo desse sujeito para o mundo social, porque afinal de contas hoje estamos nesse mundo, né? Bom, então o que fica dessa nossa conversa de hoje é um recado muito importante para a mamãe, né? Que ela tem que saber muito bem a quem e como delegar, né, os cuidados do seu filho nos momentos em que ela não está presente. Sim, Isabel, acho que é um recado para a mamãe, perfeito, acho que é um recado para as profissionais que trabalham também, com esta faixa etária. Que se preparem, né? Que se preparem, né, para as escolas, para as creches, enfim, acho que essa tomada de consciência do que efetivamente é este período de vida, acho que vale para todos, né? Porque as nossas crianças, de certa forma, dependem muito desse olhar mais profundo, que hoje a gente tem, né? Mas que nem todos ainda se apropriaram. Muito obrigada, Vera. Obrigada. A gente volta. Gente do céu, que... Ai. Tem uma coisa que mas você sempre se saiu muito bem na televisão. Eu sei, não nervoso. E olha, não foi à toa que o Alvan te pôs, porque o Alvan não põe qualquer um no ar não, viu? Eu lembro que ele gostava. Põe, né? Eu lembro que eu chegava na Rede Mulher e o Alvan vinha me receber e falava assim, porque você é muito bom na televisão, você fala muito bem. Ai, Alvan. Que nervoso. Every time we say goodbye, I die.